vamos abordar o tema da diversidade na visão dos escritórios de advocacia e quanto à mitigação de riscos. A gente vai receber o advogado e sócio da área trabalhista do Pinheiro Neto Advogados, Maurício Frois Guide. Ele atua na área trabalhista com ênfase em remuneração de executivos, reorganização societárias, reestruturações, negociações coletivas e contencioso de alta complexidade. E também participa nesse painel com a gente a advogada e sócia da Seiscom, Barret Flash Barreto Advogados, e presidente do Sindicato das Sociedades de Advogados do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Gisela da Silva Freire. Ela é membro do Conselho Superior de Relação do Trabalho, da Fiesp, e do Conselho de Emprego e Relação do Trabalho, da FEComércio São Paulo. Então, Gisela e Maurício, é um prazer contar com a participação de vocês. Um bom dia. Prazer. Bom dia, é um prazer para a gente estar aqui. Muito obrigado. E, bem, eu estava ouvindo o doutor Felipe fazendo a fala dele, e eu acho que ele trouxe uma série de temas importantes na visão do judiciário, né? Mas eu acho que aqui do nosso lado, o que a gente poderia, talvez, começar a aquecer nosso motor aqui é entender qual a importância do tema diversidade quando a gente pensa tanto na perspectiva do escritório de advocacia quanto na perspectiva de quem enfrenta esses temas em nome dos nossos clientes, né, Gisela? Por que esse tema é importante? O que você pode contar para a gente? Com certeza, Maurício, obrigada. Bom, mas primeiro eu queria dizer que é uma grande honra para mim participar desse evento com os expositores tão qualificados, né, que nos antecederam, que deixa a gente com mais responsabilidade ainda, e para as pessoas que realmente se importam com um tema que tem a possibilidade de adotar práticas afirmativas. O tema de responsabilidade social, diversidade e inclusão é um tema, de fato, muito impactante e necessário, de necessária discussão nos dias de hoje. Eu agradeço imensamente à CNC pelo convite, e eu faço na pessoa do meu querido amigo Ivo, da Lacqua. Para mim, uma das maiores referências, Ivo, você em direito coletivo no Brasil, né? Queria agradecer a doutora Luciana também, que eu conheci por organização desse evento, mas já foi um amor à primeira vista. Acho que a gente tem muita sintonia e muitos projetos ainda para serem concretizados agora no futuro. Maurício, bom dia, queria saudá-lo também. É uma alegria para mim participar desse painel com você, um colega e um amigo que eu admiro bastante, né? De uma casa onde já estive, inclusive, né? Bom, Maurício, nós combinamos de utilizar o nosso tempo de forma conjunta, já que o tema é o mesmo, né, Maurício? Então, assim, acho que vai ficar um pouco menos repetitivo e a nossa apresentação pode ficar um pouco mais dinâmica, né? A pergunta do Maurício, acho que é muito importante, e a gente vai chegando muito a essa percepção quando a gente principalmente ouve a fala que nos antecedeu, né, que traz os conflitos todos de diversidade que foram levados e que têm sido levados ao judiciário. A gente sabe hoje que cada vez mais as empresas deixam de ser valorizadas pelo valor pecuniário de retorno aos acionistas, né, e mais por seus valores, né, do ponto de vista hoje do investidor, aliás, não só do investidor, né, do governo, no âmbito financeiro, já é assim, né, do governo, dos consumidores, da sociedade em geral, outros fatores são considerados para valorar uma empresa, né, e são fatores relacionados à sustentabilidade, né. Sustentabilidade é um termo muito amplo, basicamente e superficialmente, ele envolve políticas, são políticas públicas e privadas, iniciativas, ações, enfim, medidas que se destinam a preservar não só recursos naturais, né, mas também recursos humanos e recursos econômicos. A sigla é ESG, né, ou no Brasil, ASG, que a gente tem ouvido falar tanto, né, A de ambiente, S de social e G de governança. São indicadores e métricas usados para medir o índice de sustentabilidade de impacto social de uma empresa. O tema da diversidade está lá no S do ASG, né?
E diversidade também é um tema bastante amplo. A gente pode falar de diversidade de religião, de diversidade de raça, diversidade de gênero, diversidade etária, diversidade de capacidades físicas, diversidade regional, enfim, é um mundo, é muita coisa, né? E não é só no mercado internacional, também no Brasil, que os olhos, né, dos investidores já têm se voltado para adotar métricas, inclusive, de avaliação dos seus próprios executivos, métricas de sustentabilidade e métricas de ESG, e métricas também para avaliação de investimento nas nossas empresas, né? E no nosso escritório, por exemplo, eu acredito que no Pinheiro Neto também, né, Maurício, é muito comum hoje que a gente receba, por exemplo, formulários de clientes estrangeiros, em sua grande maioria, mas não só, já tem algumas empresas brasileiras também fazendo isso, formulários com questionários sobre diversidade e inclusão, né? Isso tem aumentado bastante. Então, são perguntas, por exemplo, de quantos advogados homens, quantas advogadas mulheres o escritório tem, qual a proporção de sócios homens e mulheres, qual a população de advogados, sócios, negros e negras, né? Se nossas instalações têm recursos de acessibilidade, enfim, são diversas perguntas, né? E se a gente, sem entrar nas pesquisas, tem uma 15, enfim, mas já tem diversas pesquisas que são muito faladas sobre o impacto da diversidade e inclusão nos indicadores de produtividade das empresas, eu acho que é muito importante que a gente tenha regras jurídicas, e essas regras jurídicas desempenham, de fato, um papel fundamental, de extrema importância na construção dos programas de diversidade e inclusão, né? Quando eu falo em regras jurídicas, eu falo em leis nacionais e estrangeiras, né? Estrangeiras porque esses fundos e essas empresas estrangeiras que investem hoje no país, eles estão vinculados lá fora também às suas leis sobre comportamentos que eles devem adotar globalmente, né? Veja, por exemplo, a lei anticorrupção dos Estados Unidos, né? Então, as leis, nesse momento, a gente fala de leis nacionais, leis estrangeiras, e a gente tem as outras fontes normativas, né? Os contratos, né? E aqui eu acho que é o grande tema do dia, as convenções coletivas de trabalho, né? Então, nós, advogados, como parceiros e como apoiadores, né, dos negócios dos nossos clientes, a gente tem que fazer uma lição de casa. Hoje, o que se espera do advogado é que ele ou ela, né, indique ao cliente não só o que é certo do ponto de vista jurídico, né, mas também o que é ético, né? Não é porque você cumpre uma lei hoje que está tudo certo, né? Não é porque você cumpre a cota de PCDs, de pessoas com deficiências, que você precisa adotar, que você não precisa adotar uma política de inclusão, por exemplo, né? Então, tem uma advogada americana, Verner Myers, que ela diz uma coisa que é muito interessante, né? E é muito importante. Ela diz que nós só conseguimos ver o que nós conseguimos enxergar. E tem muito mais além do que a gente pode enxergar. A gente só vai conseguir enxergar o que está além daquele muro, né, da nossa visão, se a gente tiver pessoas diferentes daquele outro lado do muro também, perto da gente, que tragam a visão do outro lado do mundo, né, do muro. É o lugar de fala, né? Eu acho que nos últimos anos, o Brasil, sem dúvida alguma, avançou muito nessas discussões sobre questões de diversidade, mas a questão agora, eu tenho sentido que é bem urgente, até pela própria fala do Dr. Felipe anterior, que mostra que essas questões estão chegando no judiciário, né? As pessoas estão enxergando isso, né? A empresa que não pensar em implementar políticas sobre o tema hoje vai ficar para trás, né? Nós hoje vemos cada vez mais empresas assumindo compromissos públicos com pautas ESG, né, o ASG, especial de diversidade, que é o tema aqui, né. Diversas empresas adotam hoje métricas de ESG, como eu disse,
No ano passado, saiu uma matéria, por exemplo, falando da Volkswagen, né, que passou a adotar métricas de ESG, de sustentabilidade, para remunerar seus executivos, né. Então, isso tem acontecido cada vez mais. Eu vejo mais empresas de capital aberto, mas não tem sido só ela, a gente tem tido essa experiência no escritório, a gente tem recebido empresas que querem implementar métricas de bonificação de seus executivos, principalmente, porque hoje o engajamento tem que começar, obviamente, no nível de diretoria, porque, obviamente, senão não há inclusão, né? Enfim, então, é muito importante hoje que os advogados participem dessa discussão. Há uma série de reflexões jurídicas relevantes que devem ser consideradas, né, em pautas de inclusão, em políticas e programas de inclusão. De novo, acho que a fala do Dr. Felipe deixou isso muito claro, né? Então, eu vou devolver a palavra para você, Maurício, porque eu acho que você pode explorar um pouco o panorama legislativo, né, sobre essa questão da diversidade e inclusão, e aí depois a gente vai explorando um pouco o tema com esse cenário, esse pano de fundo aí das leis, o que a gente tem. Perfeito, perfeito. Enfim, acho que é o tema do momento, né, a ESG, né, estamos lidando aqui com o S, como a Gisela falou, mas quando a gente pensa no mundo das leis, no mundo das normas jurídicas e tudo mais, esse tema não é necessariamente uma novidade, né? Há uma série de dispositivos legais, uma série de leis que tratam disso, né? Como o Dr. Felipe falou, tem a cota dos deficientes, né? A cota das pessoas com deficiência. É uma regra de inclusão, é uma regra de diversidade e de inclusão, de que as empresas contratem esses profissionais e treinem esses profissionais. Existe também, por exemplo, normas que trazem alguns incentivos, né, com o objetivo de promover diversidade e inclusão, né, dentre elas as empresas cidadãs, né, que têm um benefício fiscal caso elas estendam o prazo de licença maternidade, paternidade e tudo mais. Então, há um ambiente legislativo onde isso já está aparecendo, né, e cada vez mais. A gente teve uma decisão super importante do Supremo que equipara a homofobia ao crime de racismo, né? E todas essas normas, elas conversam entre si e mostram que o direito sempre vem depois da sociedade, né? A sociedade muda, gera demandas, né? E aí leis e decisões judiciais meio que aparecem a reboque. E há uma inspiração geral hoje em dia, né? Hoje, consumir é quase que um ato, pode ser um ato importante, né? Hoje a gente vê um mercado voltado para produtos que tenham alguma certificação de sustentabilidade, né? A gente começa a ver matérias em jornal falando que determinados produtos que são fabricados em determinados lugares não respeitam direitos humanos, não respeitam boas práticas de diversidade e tudo mais. Então, hoje, acho que o assunto está muito em voga, né? Mas não quer dizer que o nosso ordenamento jurídico já não tenha ferramentas para lidar e, de certa forma, orientar os passos das empresas, né? Mas aí tem uma questão crítica, né? Porque quando a gente pensa em normas, né, a gente pensa nas nossas leis e tudo mais, mas quando a gente volta para dentro de casa e pensa na nossa especialidade, né, Gisela, que é falando em relações de trabalho, tem um papel fundamental, que é o papel dos sindicatos, das federações e das confederações, né, de trazer esse assunto para as negociações coletivas, né, e eu queria devolver a bola para você falar um pouquinho ainda mais pelo trabalho que você tem feito no Cinza, que tem sido exemplar. O que você poderia contar a respeito das negociações coletivas e como é que esse tema tem aparecido? Essa questão, de fato, ela é interessante, né? A Volha falou isso, que eu achei muito pertinente, né? Que as negociações coletivas, as convenções coletivas, elas surgem nos espaços deixados pelas leis, né? Eu diria mais, né? Nos espaços e nas necessidades que surgem justamente por conta das lacunas da lei, né? As empresas maiores, as grandes empresas, elas têm condições de contratar uma consultoria excelente para fazer esse regramento interno, as políticas internas, as normas internas
no caso específico aqui, a gente está falando de diversidade, né? Então, entra em compliance. Mas a maioria dos empregadores no Brasil, hoje, acredito que cerca de 70%, acho que o Ivo depois pode corrigir isso, e até na categoria específica do comércio, é composta por pequenas e médias empresas, né, que muito possivelmente não têm acesso a essas melhores práticas, né. Então, as entidades sindicais vão encontrar aí um espaço imenso, né, fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo, trazendo o tema à pauta, conscientizando, problematizando e orientando, né. Essas pautas identitárias de inclusão, elas são muito importantes, né? E é um campo muito fértil para a atuação sindical, para as entidades sindicais. Esses dias eu estava estudando o tema do teletrabalho sob uma perspectiva de direito coletivo, né? Aliás, a palestra da Volha foi, nesse aspecto, excelente. Quando você vai estudar as normas da OIT sobre a questão, né, do teletrabalho, a gente vê que já existem padrões de normas coletivas sobre teletrabalho desde os anos 2000, antes até dos anos 2000. E a gente está vendo isso agora, né? Tudo bem, teletrabalho não tinha a dimensão que tem hoje, né? E isso aconteceu muito por conta da pandemia, mas, por exemplo, a Sobrate, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, já insiste no teletrabalho há muito tempo, muito antes da pandemia, né? E o tema relacionado à diversidade e inclusão não pode ser igual. Os sindicatos não podem deixar essa pauta para o futuro. A oportunidade é agora. A sociedade pede isso agora. A pauta é de hoje, né? E os sindicatos não podem ficar à margem dessa discussão. Não é uma pauta simples, né? E a gente sabe que não é uma pauta simples. São temas que ainda encontram muita resistência, né? Já ouvi diretor de empresa dizendo que não contratava mulheres porque não tinha banheiro feminino, né? Esse tema foi levantado pelo Dr. Felipe, e essa discussão é muito interessante. O Dr. Felipe, ele já palestrou para a gente lá no CINS, eu vou chamar ele de novo só para a gente discutir esse assunto, né? E tem essa questão da diversidade também, que é delicada, interna corporis, a diversidade de gênero dentro da própria entidade sindical, que é um assunto para um outro evento, né? Existem entidades sindicais que têm cota, mas não tem o cumprimento dessa cota nos órgãos de gestão. Como é que é isso, né? Então, enfim, o sindicato tem hoje um papel de extrema importância nisso, até para, enfim, ajudar a prever riscos, né? Eu acho que você, Maurício, que atua muito nessa área de ação civil pública, né, ações coletivas, você deve estar vendo aí que o Ministério Público tem alguns núcleos que já cuidam especificamente do tema de diversidade, com procuradores focados nessa área, né? Como é que você está enxergando esses riscos das empresas, né? Onde é que as empresas vão parar se não se preocuparem com diversidade? Eu acho que existe uma atuação em múltiplas dimensões aí. A gente tem discutido com a doutora Valdirene, que é uma procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui de São Paulo, e ela tem feito um trabalho promocional, mas super importante, envolvendo empresas de vários segmentos, com o objetivo de promover a inclusão de negros e negras no ambiente de trabalho. Então, existe uma atuação das autoridades no sentido promocional, mas isso não quer dizer que não existam ferramentas, né, que eu diria, desculpa usar o palavrão jurídico, coercitivas, né? Existem uma série de questões e riscos, né, de ordem civil, trabalhista, que as empresas estão eventualmente expostos ao descumprir, sobretudo essas normas, né, as normas que prevêem cotas, as normas que prevêem regras antidiscriminação. Existe aí a possibilidade de ações individuais e coletivas e uma atuação mais coercitiva do Ministério Público do Trabalho. Há consequências administrativas também, porque a fiscalização do trabalho pode identificar o não cumprimento de uma cota, o não cumprimento de uma regra. Existe também a possibilidade, até em uma situação limite, de discussões criminais. A gente não pode esquecer que racismo e homofobia hoje são crimes, né, que poderiam, eventualmente, ser objeto de uma investigação envolvendo os dirigentes, né? A gente precisa lembrar daquela regra geral de que as empresas
em si não cometem os crimes. Quem comete os crimes são as pessoas, né, salvo situações bem específicas previstas na lei. Mas eu acho que as consequências elas vão um pouco além, né, do mundo jurídico, né? Você tem uma questão de imagem, uma questão reputacional que é fundamental hoje em dia. E é como eu disse, o mercado hoje exige isso, né? O mercado hoje, uma série de consumidores, eles boicotam determinadas marcas, ou elas promovem determinadas marcas de acordo com como elas se identificam com os valores, né, daquelas empresas. Então, essa é uma pauta fundamental. E como a Gisela mencionou, né, um passivo não contabilizado na questão da diversidade e inclusão é que empresas que não promovem diversidade e inclusão são empresas que têm menor desempenho. Há estudos da Bain, estudos da McKinsey que indicam isso. E a gente, só para citar um exemplo, né, algumas orquestras de ponta, elas fazem as suas audições às cegas, né, sem ver o músico que está fazendo a audição, justamente para impedir que qualquer questão, né, qualquer viés inconsciente, que é um tema que eu acho que perpassa esse assunto, né, mas é um tema que não é da nossa especialidade, mas eles acabam, eventualmente, pode favorecer um determinado candidato ou candidata de acordo com preferências absolutamente discricionárias, né? Então, se as orquestras fazem isso como uma ferramenta de promover diversidade, acho que as companhias, as empresas também têm uma série de iniciativas que elas podem adotar com esse mesmo princípio, né, Gisela? E a gente falando aqui de riscos, a gente não pode esquecer que os mitigadores, talvez, desses riscos sejam justamente essas iniciativas, né? Quais iniciativas que você tem visto aí no escritório discutido com seus clientes e dentro do Cinza? Bom, primeiro, eu acho que é o cumprimento da lei, né? Acho que esse é o mais óbvio para todos nós, né? Mas tem aí algumas medidas que obviamente são menos óbvias, né? Que evidentemente são menos óbvias, e muito importantes, que na verdade é a implementação do programa de compliance, né? Implementação de programas para assegurar a equidade, diversidade, né, e acho que talvez o mais importante é a inclusão, porque também não adianta você ter um programa lindo de diversidade e não houver políticas de inclusão, né. Você falou coisas importantes, porque esses programas, de fato, eles têm que passar por algumas etapas, e eu acho que, assim, a primeira etapa, a etapa mais importante no programa de compliance, é, de fato, a empresa fazer uma anamnese, né, uma avaliação dela mesma, né, ela tem que se conhecer, ela também tem que saber onde é que estão suas falhas, onde é que estão seus pontos fracos, onde é que estão seus pontos fortes, né, a empresa tem que conhecer o seu público interno, né, os seus empregados, como é e o que é a sua força de trabalho, né, tem que conhecer os seus parceiros, tem que conhecer seus fornecedores, tem que conhecer seus clientes ou potenciais clientes, enfim, é um trabalho amplo de avaliação, até para saber a pertinência de determinadas regras, né, e quais são, efetivamente, as regras que ela precisa implantar, né, os programas para garantir diversidade. Então, a empresa vai construir esses programas, vai implementar políticas de diversidade e inclusão, tem que criar mecanismos para dar efetividade, né, a essas políticas. Então, são códigos de ética, manuais de conduta, treinamentos, enfim, medidas para garantir mesmo um meio ambiente, né, quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, né, um bom ambiente de trabalho, onde as pessoas gostem de trabalhar, onde as pessoas se sintam bem trabalhando, né, um ambiente livre de assédio moral, de assédio sexual, né, um ambiente livre de desigualdade, de discriminação, né. As grandes empresas, por exemplo, elas têm um papel muito importante na contaminação positiva, né, na influência das pequenas empresas que fazem parte da sua cadeia produtiva ou dos seus fornecedores. A gente tem um cliente que eu sei que é comum, inclusive com o seu escritório, tem uma diretora jurídica que é extremamente admirada no mercado, e ela liga para os escritórios para dar pito quando tem promoção de sócio. Ela fala, escuta, você promoveu aí 3 homens e não vai promover nenhuma mulher,
né? Que história é essa, né? E ela liga mesmo, né? E é esse o comportamento que a gente espera hoje das empresas, né? Depois a gente vem aqui falar uma papisa nesse assunto, um excelente exemplo de liderança feminina. Eu vou deixar, obviamente, que ela conte a história dela, porque ninguém melhor sabe contar a história dela, mas é uma profissional que construiu uma empresa que é extremamente admirada hoje, em razão de sua diversidade, né? Então, e os consumidores hoje olham para isso, né? As empresas não fazem isso apenas e tão somente por conta de valores sociais. É óbvio que as empresas olham para o mercado, né? E os consumidores, principalmente aqueles que têm poder de escolha, eles já olham para o comportamento da empresa em relação a essas questões de diversidade e inclusão, né? Se eu não tiver empregados bem treinados, se eu não tiver veja, um programa de compliance não é um absurdo, né? Não é uma coisa só para grande empresa, uma pequena empresa pode ter um programa de compliance bem feito, né? Se você tem alguma orientação do próprio sindicato, inclusive, né, sobre questões de diversidade, você põe à mesa 5 pessoas, vamos conversar com isso e vamos fazer regras sobre isso, né? Se eu não tiver empregados bem treinados, eu posso ter grandes problemas, com repercussões que não são só dentro da empresa, né, se a gente for falar de assédio, por exemplo, mas externas, né? Eu acho que um gerenciamento inadequado de um risco, ele pode trazer o caos, ele acaba com a empresa. Que adianta você investir uma fortuna em marketing das suas políticas de diversidade se você não tiver um treinamento efetivo, um treinamento eficaz, né? Você pode enfrentar uma grande crise, né? A gente tem exemplos recentes, vários exemplos recentes, não falando de uma empresa, mas são vários exemplos recentes de empresas que foram, em tese, quase que canceladas, né, pelo mercado consumidor em relação à conduta dos seus empregados ou terceirizados, né, segurança, etc. Então, hoje, acho que no nosso universo jurídico, essa formação de compliance, ela tem que abranger, sim, tem que ter um acompanhamento, acho que as empresas têm que ter um acompanhamento preventivo, é extremamente recomendável que tenha uma formulação de políticas, e depois, inclusive, de auditorias, né, sobre essas métricas e sobre a implementação efetiva dessas políticas de diversidade e inclusão, né. Já existem hoje auditorias focadas nesse tema, né, principalmente nessas empresas que são investidas, né, Maurício? O investidor estrangeiro, ele vem, ele investe, ele exige, ele impõe determinadas métricas e ele fiscaliza depois essas métricas têm sido cumpridas, né? A gente tem feito isso. Então, são políticas, é isso, acho que código de conduta, treinamentos recorrentes, canal de denúncias, né? Em tese, acho que em linhas gerais, são essas aí as medidas de mitigação de risco que eu reputo como importantes, como as mais importantes, né? Gerenciar pelo exemplo, né, Gisela? Né? Ter as políticas e também segui-las. Eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente aqui. Né? Ter esses canais e eu acho que a importância disso também é que isso impede que a gente tenha pontos cegos, né? Porque muitas companhias, às vezes, não se dão conta, né? O Dr. Felipe mencionou um exemplo, né? Esses treinamentos são fundamentais também para conscientizar a pessoa em como lidar, né, com a situação, por exemplo, de um transgênero e qual banheiro será frequentado por aquele ou por aquela transgênero. Acho que essas são questões práticas onde o treinamento e a conscientização faz toda a diferença, né? Esse exemplo é um exemplo que é dado, né? E é um exemplo clássico, na verdade. E esse exemplo já tem solução. Esse exemplo, se a pessoa se identifica como mulher, ela é mulher. É ela que vai responder qual banheiro ela quer entrar, se é o masculino ou feminino. E quando a gente vê essa resistência que foi dita, e a própria dúvida do judiciário em relação a qual medida adotar, a gente percebe como a gente está atrasado no quesito diversidade. Quando você vai olhar as políticas de diversidade maduras,
Não tem mais dúvida sobre isso, né? E se o empregado fizer cara feia, é a regra do jogo, né? A política é essa, a regra é essa. São os bias, né? Os vieses, os preconceitos, né? A gente, por isso que eu brinquei com o Ivo, né? Esse tema é um tema muito difícil, é um tema muito delicado, e a gente vai encontrar, e a gente encontra muita resistência, né? Mas, enfim, a gente tem que lidar com isso, e nós, advogados, estamos aí justamente para dizer para o cliente, tem uma lei que diz qual banheiro transgênero tem que entrar ou não? Tem! Não vai falar especificamente do transgênero, mas você tem a lei que fala de discriminação, você tem a Constituição Federal, que fala que todos são iguais perante a lei, independentemente de sexo, de orientação sexual, de religião, enfim, tem a lei. E eu acho que a gente tem um papel muito importante nessas questões, porque, obviamente, envolvem lei, envolve ética, né, Maurício? Eu acho que a gente, hoje, o advogado, ele tem, sim, que entrar nessas questões, né? É muito importante. É muito importante. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa. Maurício, Gisela, eu queria aproveitar a pergunta da jornalista aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre qual a importância do Código de Ética e das políticas da empresa para a implementação dessa diversidade no dia a dia da empresa. Como que vocês veem isso? Até nessas situações, né, que a gente citou aqui, para o colaborador entender qual é a política da empresa e qual é a postura correta também. A gente sempre tem que pensar na implementação dessas políticas em estágios, né? A Gisela falou algo muito bem, que é importante a gente fazer, de certa forma, uma anamnese no começo do processo, né? Para a empresa se situar. Como é que eu me situo frente à questão da diversidade e inclusão? Acho que esse é o primeiro passo. E aí identificar quais são os pontos cegos, quais são os problemas e endereçar isso por meio da adoção de políticas, práticas. E na medida em que se faz isso, né, para as pessoas que estão ali trabalhando, é fundamental que elas tenham um treinamento para conseguir assimilar bem essa questão e entender como lidar, né? Porque existe um desafio, né? Você pode precisar de uma adaptação física para receber uma pessoa com deficiência, né? Você pode precisar, de certa forma, de entender é um exercício de empatia, entender o outro, né? Entender a condição do outro, né? E ser aceitado também. E as políticas, elas entram numa questão fundamental, que é a possibilidade de você corrigir desvios, né? Tanto numa linha disciplinar, ou seja, em quem descumpriu uma política, em quem adotar uma postura de assédio ou de discriminação, quanto você, eventualmente, poder se colocar tanto perante o mercado, quanto perante o judiciário, as autoridades administrativas, falando, não, aqui, realmente, eu não só tenho a política, como eu a adoto, né? I walk the talk, né? Que é uma questão fundamental. Gisela, mais algum ponto que eu tenho esquecido aí? Não, acho que você cobriu. Eu acho que tem essa questão interna, né, de treinamento, e aí, para você, de fato, assegurar um ambiente livre de discriminação. E a gente não pode esquecer que a Constituição dá à empresa um dever muito importante, que é o de responsabilidade social, né? A lei não diz que a empresa tem que ter uma política, mas ela diz que a empresa é responsável por garantir um ambiente socialmente sustentável, e isso é importante, né? De que forma que eu vou garantir esse ambiente socialmente responsável se eu não tiver um regramento mínimo na minha empresa? E um regramento mínimo que aborde esses aspectos que a gente comentou, mas que ele seja, é a lei que tem que colar, né? Então, que ele seja possível de efetivação. E para isso as pessoas têm que entender, né? Então, por isso que a gente fala em código de ética, em manual de conduta,
já é um combo, né? Isso a gente já tem feito muito, né? E é um combo mesmo, né? Você tem que ter um código de ética, as pessoas têm que entender quais são os valores do lugar que ela trabalha. Aliás, as pessoas, muitas hoje, que podem, elas escolhem as empresas para as quais elas querem trabalhar. E elas escolhem as empresas para as quais elas querem trabalhar olhando quais são os valores dessa empresa, né? Quais são os princípios dessa empresa. Tem negro nessa empresa? Tem mulher na direção dessa empresa? Como é que é? Né? Então, hoje, mudou muito a realidade. Né? Então, a empresa ela tem, sim, que ter esse combo, né, que eu falei, que é o código de ética, vamos olhar para o código de ética, né? É importante que tenha bem visível lá o código de ética, que tenha um manual de conduta, porque o empregador tem que saber. Né? Se o próprio judiciário, muitas vezes, dá decisões erradas, né? Decisões que são descoladas da realidade, que são já ultrapassadas, né? Por que as pessoas têm que saber tudo? Vamos treinar. O Brasil é muito diverso, as realidades são muito diferentes, né? A gente tem que dar condições para as pessoas que não receberam adequadamente do Estado essa orientação. A empresa tem um dever de orientar, né? Então, essa pergunta ela é muito importante, porque ela traz à tona esse dever de responsabilidade social, e a empresa hoje, que se descolar muito disso, ela fica para trás, e ela corre riscos, vamos dizer assim. Perfeito, Gisela. Maurícia, você comentou, na verdade, a empresa ela acaba refletindo os preconceitos que estão na sociedade também, né? Então, essas pessoas estão ali dentro e ela precisa educá-las. A gente tem mais uma pergunta também sobre como as diferenças regionais do país e as especificações dos setores econômicos podem influenciar na elaboração de políticas com o tema da diversidade. A negociação coletiva contemplaria essa eventual dificuldade? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu acho que tem condutas que são aceitáveis socialmente a depender da região do país. De fato, a gente tem um país imenso, né? De dimensão continental. Então, de fato, tem condutas que são aprovadas, vamos dizer assim, na região sudeste, que não são aprovadas na região norte, e vice-versa, né? Então, quando a gente fala que quando você vai construir políticas, você tem que conhecer a tua empresa, eu acho que é um pouco aí. O próprio público consumidor, né? Não é à toa que as empresas investem rios de dinheiro em marketing, a depender da região onde elas querem levar o seu produto, né? Para saber como é que ela vai inserir esse produto naquele mercado, né? Então, eu acho que tem questões que são toleráveis, vamos dizer assim, né, que você pode fazer aqui, não pode, mas tem questões que são inegociáveis, né? Então, assédio sexual é assédio sexual, é inegociável, né? Racismo é inegociável, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, sim, na formulação de políticas. E aí eu acho que o que a Volha disse lá no começo é importante, né? Acho que a negociação coletiva ela vai entrar justamente nessas lacunas, do que é permitido e do que não é permitido, né? Até se pensar, às vezes, intervalo para refeição e descanso, né? Pode ser maior numa região, menor em outra. No interior pode ser menor, porque as pessoas pegam menos trânsito. Agora, com o teletrabalho pode mudar um pouco, mas nas grandes metrópoles isso pode ser maior, os intervalos para amamentação, enfim, tem inúmeras questões aí que eu acho que existe um pedacinho que sim, que varia com a regionalidade, e um outro que é inegociável e que daí você tem mesmo que trazer. Uma vez, tem uma história, que eu fui uma vez fazer uma auditoria numa empresa, na Bahia, no interior da Bahia, e aí eu estava olhando, eu era advogado júnior ainda, então não faz tanto tempo assim, mas enfim, estava olhando os registros dos empregados da empresa e não tinha mulheres. Não tinha mulheres. Em Simões Filho, é uma região adjacente ali de Salvador. E eu perguntei, né, ali, na minha, enfim, de certa forma, ingenuidade, como entrevistadora, estava no começo, escuta, mas para o gerente de RH, vocês não têm mulheres aqui na empresa? Aí ele, por que você não tem mulher aqui na empresa? E aí ele falou, não, porque mulher só porrinha. A gente nem tem banheiro para mulher aqui.
Então, e eu tinha 2 colegas que estavam comigo até hoje, eles brincam comigo, nessa época eu estava, inclusive, trabalhava lá no Pinheiro Neto, mas 2 amigos que estavam comigo, até hoje, quando eles me encontram, eles fazem essa brincadeira. Então, são questões culturais. Isso é admissível? Lógico que não. Em lugar nenhum do Brasil isso é admissível, né? Então, tem questões que são inegociáveis. E aí a norma coletiva vem, eu acho, para educar também, né? Para, enfim, preencher essas lacunas. A única coisa que eu acrescentaria, que acho que esses tempos pandêmicos tornou possível, né, é uma certa descentralização do trabalho, né? Hoje é possível que uma empresa que tenha sede no Rio, em São Paulo, em um grande centro, conte com profissionais em todo o território nacional, né? Então, talvez essa possibilidade torne a transmissão e o acesso, né, a todas essas preocupações e práticas, né, que isso, de certa forma, se interiorize, né, por todo o território nacional ao longo do tempo, né. E eu acho fundamental, assim, se tem um aspecto positivo nessa pandemia, é justamente essa possibilidade de você poder contar com profissionais em todo o território nacional, sem aquela necessidade que a gente imaginava que existia, né, de você estar presente num escritório físico 24 horas por dia, né. Hoje isso não é mais o caso. Mas, de novo, sempre a regionalização ela é importante, mas existem regras que são inegociáveis, como a Gisela bem falou. Que tem uma pergunta direcionada para você, Janaína Santos. Ela pergunta, doutor Maurício, consegue nos falar um pouco de como está sendo falado e feito o tema da diversidade dentro do escritório Pinheiro Neto, visando ser um escritório de grande porte e visto como escritório de excelência e modelo? É o que tem sido feito, como tem sido feito em todos os aspectos, negros, mulheres, deficientes? Bem, nós temos uma série de iniciativas, assim, nós contamos dentro do escritório com a nossa comissão de diversidade e inclusão, que é uma comissão da gestão do escritório, que ela é composta por sócios e também por associados. Nós temos uma subcomissão, que é a comissão, o LGBT, que cuida das pautas da comunidade LGBT, dentro e fora do escritório, com várias iniciativas, dentre elas uma ontem, por conta da comemoração dos 10 anos, e também temos iniciativas no sentido de participamos do Incluir Direito, participamos dessas iniciativas com a doutora Valdirene, no Ministério Público do Trabalho, a respeito de inclusão, diversidade e inclusão de negros e negras nos escritórios, não só no nosso, né, é uma coisa que toda a indústria está envolvida nisso. Nós temos todo um projeto também interno com a Comissão da Mulher, para entender também as necessidades das nossas sócias e associadas, né? Então, temos uma série de iniciativas, mas diversidade e inclusão, acho que a gente precisa entender como nunca é uma obra acabada. É uma coisa sempre em construção, né? E é assim que a gente encara. Mas temos iniciativas em diversas frentes, e como todos os segmentos, sempre pode ser melhorado. É uma obra em construção, e assim a gente vai trilhando o caminho. Muito obrigada, Gisela, né, por participarem aqui com a gente, esclarecerem várias dúvidas, né, trazerem uma luz sobre esse tema, né, e um incentivo aí para a implementação deles no dia a dia das empresas. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer.